responsabilidade única, aberto-fechado, substituição de Liskov, segregação por interface e inversão de dependência. Vamos aprender um pouco melhor sobre os conceitos de Solid? Fala galera, vamos codar? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Gabriel e aprender sobre programação pode ser mais fácil do que te contaram. Eu vou começar uma sequência de 5 vídeos sobre Solid e que em cada um deles eu vou falar sobre um princípio. Mas antes de mais nada, por que estudar sobre Solid? Quando a gente é programador, a gente procura algumas qualidades no código, que são um código fácil de entender, um código fácil de reaproveitar, um código fácil de testar, um código que seja fácil de refatorar, um código que no final gere poucos bugs. E o Solid consegue proporcionar técnicas e princípios que nos ajudam a alcançar tudo isso. E hoje eu vou começar trazendo o primeiro princípio do Solid, que é o princípio da responsabilidade única. O Uncle Bob, nesse maravilhoso livro Clean Code, ele traz o conceito de responsabilidade única como uma classe deve ter somente um motivo para mudar. Mas o que significa ter apenas um motivo para mudar? Vamos ver um pouco de código para ficar um pouco mais fácil de entender? Imagina que você tem uma classe episódio, e essa classe episódio tem um título, uma duração que é em horas, ela tem uma data de lançamento, um diretor, e ela tem uma função aqui que marca esse episódio como assistido. Imagina que vem um requisito para você que fala: olha, a partir de agora a gente tem que devolver o tempo de duração não mais em horas, mas agora em minutos. Você viria aqui nessa classe e provavelmente aplicaria alguma lógica para converter horas para minutos, mas aqui no exemplo vamos supor que seria só trocar de 1 hora para 60 minutos e aqui a duração seria em minutos. Beleza, requisito completo e vida que segue. Agora, imagina que venha outro requisito para você que fala: quando a gente marcar um episódio como assistido, a gente não vai só mais salvar num banco de dados local, mas a gente também vai salvar num banco de dados remoto. Você teria que vir nessa classe episódios e fazer alterações referentes ao método marcar como assistido. Aqui você teve duas razões para alterar essa classe. A primeira razão era alterar informações sobre o episódio. A segunda razão era alterar informações sobre a persistência de dados. E isso viola o princípio da responsabilidade única. Como que a gente resolve isso? Bom, a gente teria que tirar essa função daqui, então a gente não teria mais a função de salvar no banco de dados dentro da classe episódio, e a gente criaria uma classe exclusivamente com a responsabilidade de salvar episódios no banco de dados. Algo parecido com isso, Episode Persistence. E quem estivesse usando o episódio não mais ia conseguir fazer um episódio ser marcado como assistido, mas teria que criar uma instância da classe que persiste episódio e aí chamar o método markAsWatched passando o episódio como parâmetro. E aí quando viesse o requisito de salvar não mais só localmente, mas também no repositório remoto, eventualmente, a gente teria que mexer nessa classe, Episode Persistence, e não mais na classe Episode. A classe Episode ficaria exclusivamente para dados relacionados a episódio e a classe Episode Persistence cuidaria exclusivamente da persistência de dados do episódio. Legal, mas exemplos simples assim a gente encontra em um monte de artigo aí pela internet. Vamos dar uma olhada em um código que é um pouco mais real? Eu tenho esse aplicativo que é sobre séries, que a gente consegue algumas informações, que a gente lista alguns episódios, eventualmente a gente consegue favoritar esses episódios. E repare que design não é meu forte, mas foca na funcionalidade. Quando a gente procura uma série por nome, aparece um loading e aí aparece o resultado da série. Vamos ver como está o código por trás disso. Quando eu resolvi revisitar esse código para encontrar algum lugar em que eu violei o princípio da responsabilidade única, eu encontrei essa função aqui, show TV show list. Olhando para ela, antes de abrir o corpo dessa função, a gente imagina que ela seja responsável por mostrar a listagem de séries. Mas aí quando eu abri essa função, eu vi que ela fazia mais do que isso. O que essa função faz? Ela esconde o loading, atualiza uma variável de loading para false, e aí se essa lista existe, a gente coloca o label de empty state na visibilidade gone, e a gente submete a lista. Repara que essa função aqui, ela não só mostra a listagem, mas ela também lida com loading e estado de empty state. Ou seja, essa função viola o princípio da responsabilidade única. Como a gente faria para melhorar esse código? Bom, provavelmente a gente teria que encontrar o lugar que essa função é chamada e aí preparar a tela para ela ficar pronta para exibir a listagem e aí sim chamar a função que monta a lista.
Então a gente provavelmente teria que tirar essas coisas daqui, descobrir onde essa função é chamada, e ela é chamada aqui numa checagem de status, onde ela é chamada para mostrar os TV shows. E aqui provavelmente a gente teria que preparar todo o ambiente para a tela ficar pronta para mostrar a listagem. Então eu pegaria essas funções aqui, removeria assim e colocaria essas chamadas aqui. Assim eu faria a nossa função show TV show list respeitar o princípio da responsabilidade única. Lógico que ainda cabe bastante refactor aqui, talvez essas coisas pudessem ficar em algum lugar melhor ou mudar um pouco o fluxo da tela, mas para respeitar exclusivamente o princípio da responsabilidade única, esse refactor já começa a caminhar nessa direção. Se você quiser entender outros refactors que podem ser feitos aqui, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E se você acha que daria para fazer alguma coisa diferente nesses trechos de código que eu mostrei, comenta aqui embaixo e vamos construir um código melhor juntos. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está trabalhando com o princípio da responsabilidade única é que ele é um princípio e não uma regra. O que isso significa? Significa que, como tudo na programação, a gente tem o lugar e a hora certa de fazer as coisas. Se a gente criar um projeto do zero, querendo aplicar responsabilidade única em tudo, a gente pode acabar criando muitas classes e ter que fazer muita alteração de código, e isso pode ser ineficiente. O ideal é que a gente entenda esses conceitos e quando a gente encontrar uma oportunidade de refactory, a gente vai lá e refatora. Afinal, refactory faz parte da programação, faz parte de quando a gente está construindo um projeto. Então, cuidado com a otimização prematura e deixe para fazer as coisas conforme elas forem necessárias. O vídeo de hoje foi isso, muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Se você, assim como eu, quer aprender cada vez mais a construir códigos melhores, comenta um soquinho aqui embaixo e valeu!